Você sabe o que é uma agência reguladora? O que é poder concedente ou concessionário? Como isso afeta o serviço público ou o funcionamento dele? Não? Então fique atento a esse vídeo, que hoje eu vim falar de um tema que gera muita discussão no mundo jurídico. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Mariana Polido, advogada de Direito Público da equipe Duarte Moral Advogados. E eu quero aproveitar esse momento inicial para te pedir que não esqueça de dar aqui o seu joinha e de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativando o sininho para continuar recebendo mais vídeos como esse todas as quintas-feiras. Nós estamos nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, no Duarte Moral ADV. E também tem o nosso site, duartemoral.com. Nossas informações de contato estão todas na descrição desse vídeo. Não deixa de dar uma passadinha lá, tá bom? Voltando ao nosso tema de hoje eu vim explicar o que são agências reguladoras e como elas funcionam, para que você saiba como se proteger caso venha a manter algum tipo de vínculo com alguma delas. Inicialmente, para você entender como elas funcionam, é importante saber que as agências reguladoras nada mais são do que autarquias especiais, uma espécie de empresa pertencente à administração pública indireta. Elas exercem poderes normativos e têm uma força decisória que é delegada pelo Congresso Nacional por meio de lei. Elas são responsáveis por determinar regras para setores econômicos privados, com competência, inclusive, para resolver conflitos. Existem ainda as agências que não são reguladoras, ou seja, autarquias que desenvolvem atividades de assistência social restrita à concessão de benefícios para cidadãos. E essas, por serem assim, elas não têm autonomia suficiente para serem consideradas especiais como as agências reguladoras são. No nosso país, inúmeros serviços públicos que são considerados indispensáveis para a nossa sociedade, eles são regulados pelas autarquias especiais, conhecidas então como agências reguladoras. Elas são um modelo importado da legislação estrangeira, como a americana, por exemplo, e na maioria dos casos, elas são responsáveis por instaurar procedimentos sancionadores e aplicar penalidades administrativas aos concessionários, aqueles que celebram o contrato com o poder público para assumir a prestação de serviços considerados de utilidade pública. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, em que existe uma norma geral para regular essas agências reguladoras, no Brasil, essa espécie de autarquia ela vai depender de leis específicas. As agências reguladoras brasileiras elas estão no âmbito federal, estadual, municipal e intermunicipal, ou seja, entre municípios. A título de exemplo, em âmbito nacional, a gente tem a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações e a ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Já em âmbito estadual, aqui em São Paulo, a gente tem a Artesp, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo. E no município também tem a São Paulo Regula, que é responsável pela fiscalização dos serviços municipais delegados. No âmbito intermunicipal, a gente tem a AGESAN, lá do Rio Grande do Sul, uma agência reguladora intermunicipal de saneamento. Os objetivos de cada uma dessas agências reguladoras, elas variam, porque elas regulam matérias e atividades extremamente diferentes entre si. Então, pode existir agências que cuidam, por exemplo, de saneamento básico, como o exemplo que eu dei, outras de transporte coletivo, outras de energia, entre outros serviços, a título de exemplo. As agências de âmbito federal, que eu citei, por exemplo, elas não regulam serviços públicos de titularidade estatal. A ANEEL regula a atividade econômica que é considerada de monopólio estatal, enquanto a Anatel ela cuida de atividades econômicas que são consideradas relevantes para o interesse público. Muitas dessas autarquias, elas somente realizam o trabalho de fiscalização, mas pode acontecer também delas se comportarem como o próprio poder concedente na hora de realizar um contrato de concessão. E aí, no caso, ela fica incumbida tanto de fiscalizar esses contratos, quanto responsável por ser a concedente, o próprio Estado. A título de exemplo, aqui em São Paulo a gente tem a Artesp.
a Agência de Transportes do Estado de São Paulo. E ela realiza justamente esse papel, ela fiscaliza e também é considerada o próprio Estado. O regime especial dessas entidades autárquicas, ele se dá principalmente por ter uma autonomia dada pela lei que cria, né? Se a gente comparar com as autarquias comuns, ou seja, que não são especiais como as reguladoras. A título de exemplo, as formas, né, de autonomia, elas podem se dar quando a agência reguladora ela faz uma ampliação das funções normativas e judicantes, com o objetivo de viabilizar a atividade reguladora, quando ela organiza e cria uma estrutura colegiada para tomar determinada decisão, quando ela não permite atos de exoneração só por ato e vontade dos seus próprios dirigentes. E, por exemplo, né, a principal característica mesmo é a independência dela para tomar decisões, né? Isso demonstra essa autonomia. A principal forma, então, de distinguir as agências no nosso país é a partir de 2 critérios. Primeiro, é importante ver de que ente a agência pertence, né? Se é do ente federativo federal, estadual, municipal ou intermunicipal. Depois, é importante ver qual a natureza do setor que é regulado. Se é referente à regulação de serviços públicos, de monopólios estatais, de exploração de bens públicos ou outras atividades econômicas que são consideradas relevantes para o poder público. É possível ainda fazer uma divisão entre as agências com atribuições típicas de poder concedente e as mais voltadas à fiscalização do contrato. Essa diferenciação é muito importante porque, por exemplo, as agências reguladoras de serviços públicos que fazem atividades de poder concedente, né, como a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel e a Artesp, que eu citei várias vezes aqui, elas ficam responsáveis por formular editais, né, por realizar licitações, elas celebram contratos, né, e fiscalizam, né, a execução desses serviços e aplicam sanções. Importante alertar que nesses contratos de concessão que são realizados por agências reguladoras, é muito importante que seja assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa ao concessionário. Então, em regra, né, é necessário que haja um processo administrativo. Se por acaso ocorrer alguma sanção, né, desproporcional, indevida, né, antes de ser realizada uma negociação, né, você deve ficar atento, né, porque isso pode ser considerado um ato ilegal. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aqui o seu like e de se inscrever no nosso canal do YouTube para continuar assistindo vídeos como esse semanalmente. Nós estamos nas redes sociais, no Duarte Moral ADV e também lá no site duartemoral.com. Vejo você em breve. Tchau, tchau!